E pior ainda é ver o que se passa no contexto religioso. O Deus desse mundo cegou o entendimento e entorpeceu a igreja. O que se afirma hoje no púlpito das catedrais desse país é que prosperar é preciso. Até a canção diz: campeão, vencedor. Tem-se que decretar a batalha e pisar na cabeça do inimigo. É uma guerra boba contra um diabo hipotético. E nessa guerra milhares vão se ferindo e vão sendo deixados para trás. A célebre frase do meu mano querido Caio Fábio, nunca consigo esquecê-la: a igreja é o único exército que mata os seus próprios feridos. Olha, na verdade, o grupo de seguidores de Jesus sempre foi um grupo muito volátil. E, de fato, o Messias de Israel atraiu para si vários grupos de pessoas e também os viu se desfazerem incontáveis vezes. Era, portanto, muito comum que pessoas se agregassem aos seguidores de Jesus. Durante as tantas jornadas que ele fez, sobretudo ali naqueles povoados da Galileia, mas objetivamente muitas dessas pessoas, depois de certo tempo e pelos mais variados motivos, deixavam de seguir a Jesus. Nós vemos passagens em que as pessoas dizem: esse seu discurso é muito duro, essas suas palavras são muito fortes, ninguém consegue ouvir isso, e as pessoas iam embora. E ficava aquele núcleo ali dos apóstolos. Depois a gente vê que além dos 12 havia os 70, os 120 e os 500, mas eram grupos que se formavam e se desfaziam com muita naturalidade. E sabe o que é que me intriga, e não é de hoje? É que isso não incomoda Jesus. Jesus não se preocupa com quem chega, e ele não entra em pânico com quem vai embora. Ele não faz força nenhuma para juntar gente, e ele não exerce qualquer tipo de pressão para retê-las. Ele não impede ninguém de se aproximar. E por outro lado, ele não expulsa ninguém do seu convívio. Nem mesmo Judas foi desligado e participou dos momentos íntimos até o final. A verdade é que Jesus nunca alterou o seu caminho por causa de ninguém. E também ele jamais deixou de fazer o bem ou de acolher aqueles que precisavam. Não se furtou de visitar Samaria, por exemplo. Nem desviou-se dela, como era costume dos judeus. Entrou onde foi chamado, saiu de onde não foi bem-vindo, inclusive deixou Nazaré, sua cidade natal, porque foi ameaçado de morte. Mas disse que onde quer que as pessoas fossem, desejasse que ali houvesse paz. Jesus sabia de onde era, onde estava e para onde ele estava indo. Eu olho, meus irmãos, com muita tristeza o que está acontecendo na igreja nesses dias e vejo um fenômeno socio-religioso que nos apresenta pelo menos 3 grandes grupos de pessoas dentro de comunidades eclesiais. Há aqueles que são deixados para trás porque se feriram, porque não são importantes, não têm significado, não têm relevância, não formam network, não abrem oportunidades, não ofertam com generosidade, não possuem habilidades extraordinárias. Gente que está ali apenas fazendo número. E é muito comum que pessoas assim se machuquem, se desencantem, se desiludam. Aliás, o caminho da graça parece ser um hospital para esse tipo de pessoa, que chega esmagada, que chega desencantada, que chega desiludida,
que chega se sentindo boicotada, traída, amaldiçoada. E esses existem aos milhares e aos milhões por aí, cada vez mais. Há aqueles que precisam ser carregados. É gente que você precisa empurrar a vida inteira. É o que eu chamo de assistencialismo religioso. É o cara que nunca cresce, ele nunca amadurece, ele nunca compreende, ele nunca tem uma fé compatível com o tempo de caminhada e de entendimento das verdades do Evangelho, inclusive pelo fato de que ele não entendeu nada. Quando o escritor do livro de Hebreus trata dessa categoria, porque nada disso é novo, ali no capítulo 5 ele diz: vocês continuam precisando beber leite, não conseguem beber alimento sólido porque ainda são infantis. E há um terceiro grupo, um grupo muito pequeno, que é o grupo daqueles que têm consciência, que tomam decisões, que correm riscos, que estão dispostos a romper com a mesmice, com o marasmo, com as discrepâncias do sistema religioso, com as inverdades, com as politicagens, com as hierarquias, e esses pagam qualquer preço para andar e para viver conforme Jesus. Ou o teu caminho é caminho de morte, é caminho de destruição, é caminho de desconstrução. Primeira coisa que o texto nos ensina é que Jesus estava firmemente decidido a ir para Jerusalém, e não houve nada que pudesse demovê-lo disso. Quem não sabe onde quer ir, também não sabe onde está, e muito menos saberá aonde vai. E sabe o que é que me choca? É que Jesus não ficou traumatizado com isso. Jesus não saiu de Samaria e depois disse: olha, vocês vão ter que voltar lá, porque se vocês não voltarem lá, aquilo ali, todo mundo vai para o inferno, porque eles têm que aceitar fazer profissão de fé, ser batizado, e eles têm que trabalhar no encontro de casais, e eles têm que dar dízimo e têm que ir no culto todo domingo. Ele não se preocupou com isso. Ele seguiu o seu caminho porque ele esteve ali e as pessoas tiveram a oportunidade de se posicionar, de receber, de ser abençoadas, de serem tocadas, de serem curadas, de serem restauradas, mas elas não quiseram. E ele seguiu, ele não ficou com nenhum trauma religioso por conta disso. A gente desenvolveu uma hipertrofia de uma sensibilidade nostálgica daqueles que eventualmente deixaram o nosso meio. Olha, meu irmão, uma coisa, a pessoa está sofrendo, precisando de ajuda, gritando: me ajuda, me tira daqui, eu estou caído. Está lá o samaritano lá, que passou e viu o transeunte todo esfolado: por favor, me ajuda. Outra coisa é o que não quer, é o que não abraça nada, é o que não se posiciona sempre, é o que não se compromete nunca. E Jesus não tem preocupação com isso. Quando o jovem rico se chateou, foi embora, Jesus não ficou pensando: ai meu Deus, e agora ele vai para o inferno, e agora eu tenho que buscar ele, onde é que ele mora, que eu vou na casa dele, me dá o WhatsApp dele, que eu vou mandar um bocado de mensagem aqui, um bocado de corinho para ele cantar. Não, deixa ele ir, deixa ele seguir o seu caminho, até porque Deus sempre vai produzir oportunidades para aqueles que desejam encontrar a salvação, amém? Sempre Deus vai providenciar, sempre. O sujeito tem que fazer força para não ser salvo, porque o Deus de amor está sempre buscando uma forma de resgatar você, sempre. Mas você tem que entender que tem gente que não quer, tem gente que não quer, você precisa colocar ele nas costas para carregar. E olha, eu não vejo Jesus fazendo isso. Jesus seguiu o seu caminho. Samaria não quer, não, então vamos embora. A moçada queria jogar fogo, ele disse: não, fogo já é demais. Aguarda um pouquinho aí, porque lá na frente, Filipe vai visitar Samaria e vai acontecer um avivamento, e um bocado de gente aqui vai ser salva. Então não mandem fogo, não. Mas vamos embora, porque eles não querem. Quando ele envia os 70 discípulos ali na região da Galileia para fazerem a visita às aldeias e dar a eles autoridade sobre os demônios e os enfermos,
Ele diz: vocês vão, a casa que receber vocês, vocês fiquem ali, desejem a paz. Quem não receber vocês, vocês simplesmente se retiram e vão embora. Não há nenhum trauma nisso. Não há nenhuma neurose culposa em Jesus, porque o sujeito não aceitou ele a todo custo. Ele nunca pegou ninguém e disse: você vai entender toda maneira. Meu espírito agora vai arrombar, você vai ser estuprado espiritualmente. Não. Você quer? Quero. Você não quer? Não quero. E assim, não foi recebido em Samaria, porque tem gente que nunca recebe. E precisa a vida toda ser buscado e ser tratado como bebê. E precisa de um paparico. Você conhece gente que tem iniciativa, mas não tem acabativa? O cara é sempre aquele sujeito do espasmo, sabe? Ele tem um espasmo. Aí ele fica 2 semanas fazendo aquilo. Você dá um desafio para ele, ele passa o primeiro mês, ele está firme, forte. Deixa comigo. Deus falou comigo agora, pastor, isso aqui é meu desafio, isso aqui é minha obra, isso aqui é o meu chamado. Aí ele fica o primeiro mês, no segundo mês ele começa a ratear. Ele já começa a ficar meio fraco. Aí ele liga para você e diz: pastor, está tão difícil, estou com tanta coisa, a minha agenda está me consumindo. Na 3ª semana ele já desapareceu. Porque ele precisa de toda uma logística, sabe? Ele precisa de toda uma estrutura para ele servir a Deus. Ele precisa de estacionamento para parar o carro. Ele precisa que haja um departamento infantil para cuidar dos filhos. Ele precisa que tenha ar-condicionado central para ele se sentir confortável. Ele precisa que o encontro termine de 12:30, porque 12:30 ele tem um compromisso que ele vai almoçar com um amigo, ele não pode atrasar 5 minutos. Ele precisa de uma logística especial para ele tirar a bunda da cadeira, porque senão não conte. Ele precisa de carro para fazer as coisas. O cara só vem se tiver carro. Ele precisa de conforto. Ele precisa de ajudadores. Ele precisa ser lembrado. Ele precisa que aquela atividade tenha pouco tempo. Não pode ter muito tempo. Precisa ser no dia e na hora que ele pode. Precisa ter as pessoas junto com ele que ele quer. Precisa ser algo que não requer esforço físico. Precisa ser algo que não demande dinheiro, tirar dinheiro do bolso. Precisa que seja algo que não tenha grande duração, porque isso não pode quebrar a minha intimidade, não posso levar para minha casa, porque muda a minha rotina. Eu não posso fazer nada que exija sacrifício. Eu preciso de uma logística para que isso funcione. Pessoas assim, elas têm solução para tudo, mas elas nunca metem a mão na lama para levantar a parede. Senhor, eu quero te seguir, deixa eu te seguir. Mas olha, não tem nem lugar para você dormir. Bem, pensando assim, então eu vou te seguir à distância. Nada que mude o seu conforto, nada que demova você da sua rotina, nada que exija um preço a ser pago, uma resiliência. Rapaz, eu vejo empresários que são capazes de ir ao extremo das forças. Eu vejo sujeitos que recuperaram as suas empresas depois de serem diagnosticados com sepsemia e infecção generalizada. O médico te disse: vai morrer em 5 minutos. E o cara salvou. Mostrou uma capacidade de superação impressionante, para no fundo apenas tratar de grana. Mais nada, coisa que você não leva consigo para a eternidade. Mas quando se trata de nós investirmos um pouco dos nossos talentos e um pouco das nossas habilidades e um pouquinho do nosso tempo e às vezes, quem sabe, até um tiquinho do nosso dinheiro na obra do reino de Deus, aí surge todo tipo de empecilho, todo tipo de dificuldade. O cara não consegue pegar um ônibus, o cara não consegue ter uma agenda, o cara não consegue se envolver, ter um compromisso duradouro, o cara não consegue tirar R$5 da carteira para dar de ajuda. Esse tipo é justamente os que precisam de uma grande logística para fazer qualquer coisa. E o pior é que alguns são o que eu chamo de capa de livro. Sabe o que é o capa de livro? O capa de livro é o seguinte: é o cara que depois de ter feito tudo, ele chega.
Pai do Senhor, meus irmãos! Aí o lugar já está varrido, as cadeiras estão arrumadas, o ambiente está perfumado, o louvor está ensaiado, os cabos estão ligados, as câmeras estão prontas, a luz está paga, o pastor está aqui, está tudo funcionando, aí ele chega. Rapaz, aí essa é a minha igreja, aleluia, é aqui onde eu sirvo a Deus, servindo os meus irmãos. Capa de livro, nunca se envolve com nada, precisa de uma grande logística. Quando Jesus disse, eu não tenho nem onde reclinar a cabeça, você está afim mesmo de ir? Você já calculou o custo? Você tem ideia dos riscos que a gente corre? Você já mediu o tamanho da empreitada? Você acha que é brincadeira andar comigo? Aí o cara disse, bem, pensando assim, eu acho melhor a gente deixar para uma outra oportunidade. Aí Jesus disse, deixa que os mortos enterram os mortos. Parece que é uma fala insensível, né? Cara morto. Aí a gente espera que Jesus diga assim, meu irmão, meus sentimentos, vem cá, vamos fazer uma oração. Aí, né, Jesus chorar com eles, chorar com os que choram. Curioso, Jesus não tem esse tipo de prurido, Jesus não faz esse dramalhão, Jesus não banca um personagem caricato. Jesus diz, deixa que os mortos enterrem os mortos. Você vai e pregue o reino. E sabe por que ele disse isso? Porque ele sabia o que estava no coração daquele homem. Ele sabia que aquilo era só mais uma desculpa. Aquilo era só mais uma justificativa. Aquilo era só mais um adiamento. Mas Jesus disse, eu posso ir para a cruz. Eu posso. Ele não disse que estava fazendo frio, não disse que estava fazendo sol. Ele não disse que não era um dia muito bom para ser crucificado. Ele não disse que a companhia que ia estar de um lado e de outro não era das melhores. Ele não disse que não valia a pena porque tinha um bocado de alma cebosa que não ia aceitar ele. Não, ele pôde. Quando eu olho para a cruz, meu irmão, todos os meus empecilhos se reduzem a zero. Quando eu olho para a cruz, o meu conforto, o meu bem-estar, o meu comodismo, a minha agenda, as minhas desculpas, as minhas intransigências, os meus achismos, os meus desafetos, tudo se reduz a zero. Porque eu olho para a cruz eu vou, para a cruz eu vou, estou crucificado com Cristo, diz o apóstolo Paulo, estou crucificado com Cristo. Como eu vejo as pessoas usando as excepcionalidades para não fazerem nada, nunca podem se envolver, usam as desculpas mais esfarrapadas do mundo, porque não podem ter nenhum tipo de sacrifício. Quando Davi foi fazer uma oferta a Deus, olhou um campo enorme e disse, eu quero sacrificar e quero ofertar esse campo a Deus. De quem é? É do fulano, chama o fulano aqui. Ô fulano, eu quero oferecer esse campo a Deus. Eu quero sacrificar esse campo a Deus. Quanto custa? Aí o cara quis fazer uma média com Davi. Não, meu rei, que é isso? O cara era baiano. Ô meu rei, minha corrente. Não, você quer o terreno é seu, meu filho. Fica com ele. Não, rapaz, você não entendeu. Eu quero oferecer esse campo a Deus. Eu não vou oferecer a Deus aquilo que não me custa nada. Diga, bote preço no negócio que eu tenho dinheiro para comprar. Nunca, jamais oferecerei a Deus aquilo que nada me custa. Maldito, diz a Escritura, maldito, diz a Escritura, aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. Ah, como falta zelo. Como falta paixão, como falta compromisso. Ninguém se compromete com nada. Você faz um negócio que dura um mês, o cara não posso. É muito tempo, é muita coisa. Você tem ideia da minha agenda? Aí eu digo para o cara, você tem ideia da minha? Eu troco a minha pela sua, não quero nem ver a sua. Sabe por quê? Porque são os reféns das excepcionalidades. Sempre tem uma coisa que impede o sujeito de tomar parte, de servir a Deus, de servir aos irmãos, de se envolver com algo de natureza espiritual, que muda a vida, que alimenta valores novos no coração, e que a única alegria que a gente tem em fazer é a certeza de que Deus está operando, porque o sujeito não pode pagar e ele não tem como lhe retribuir. Mas a gente nunca pode se envolver.
E aí Jesus disse, vem, me segue. Ele disse, não posso não, porque pai morreu, eu tenho que enterrar pai. Aí Jesus disse, deixa aqui os mortos. Enterrem os mortos. Você vá e anuncie o reino de Deus. Mas a gente não sabe se ele compreende. É porque Jesus tem um scanner no olhar. Ele escaneou a alma do jovem rico, ele escaneou a alma de Nicodemos, ele escaneou a alma daquela samaritana no poço de Jacó, ele escaneou a alma da mulher do fluxo de sangue, ele escaneou a alma de Bartimeu, o cego na entrada de Jericó, ele escaneou a alma dos discípulos no caminho de Emaús, ele escaneou a alma de Judas, a alma de Pedro e a alma desse infeliz aqui, que disse, Senhor, eu quero ir, mas deixa primeiro eu despedir da família. É um outro tipo de dificuldade, são aqueles que se tornaram vítimas da família. Tem gente que é vítima da mulher. E aí a mulher faz todo tipo de chantagem, de manipulação, de joguete, para impedir o cara de caminhar. E aí o sujeito, para não criar um mal-estar, um transtorno, ele prefere servir a mulher do que servir a Deus. Porque ele não consegue se impor e dizer, não, a minha vida com Deus eu vou preservá-la. Você não é obrigado a seguir. Você não é obrigado a vir junto. Você quiser caminhar comigo, ótimo. Como disse lá no texto de Esther, o teu Deus será o meu Deus, né? Para onde tu fores, irei. Mas você não é obrigado. Submissão não é uma servidão, submissão é um caminho de parceria, é um reconhecimento de uma fé, de uma espiritualidade, de uma posição de autoridade que Deus deu. Isso não é imposto, isso é conquistado. Se você tem obediência porque você impõe, você não tem autoridade nenhuma. Jesus nunca exerceu autoridade fazendo nenhum tipo de achatamento, esgotamento, esmagamento, chantagem, dizendo que ia amaldiçoar o cara, nunca. Mas ele tem toda a autoridade. Autoridade é uma coisa que se reconhece, não é uma coisa que se impõe. Mas tem gente que se tornou vítima, refém da família, refém do marido. A mulher não vai porque o marido não gosta, não vai porque o marido não deixa, não vai porque o marido tem ciúme, não vai porque o marido nunca vai, eu também não vou. Mas deixa eu falar um negócio para você. A salvação, a santificação, a glorificação, a justificação, todos são fenômenos de natureza espiritual e individual. Nem você salva ninguém junto com você, e nem ninguém vai salvar você junto com ele. Ah, porque meu bisavô, ele foi pastor, meu avô foi pastor, meu pai foi pastor, e eu sou um safado. Não está na conta não, meu irmão. Você tem que viver por você. E aí surge aqui uma questão e uma pergunta inevitável. Como é que está a tua casa? Como é que está o teu marido? Como é que está a tua esposa? Como é que estão os teus filhos? Eles se inspiram quando olham para você? Você inspira eles a um caminhar com Deus? Você inspira ele a um viver comunitário? Você inspira ele a colocar os seus dons e os seus talentos a serviço do reino? Ou você é um desestímulo? Ou você é um mau exemplo, ou você é um personagem que você encarna na igreja uma coisa, e em casa você é outra coisa, e no trabalho você é outra coisa, você é multifacetado. O que o texto nos revela é que tem gente que se torna refém da família. Olha, eu quero ir, mas deixa eu perguntar se papai deixa. Eu queria muito me envolver com isso, mas você sabe, né, pastor? Minha mulher é difícil. Aí você diz assim, vamos orar para Deus levar essa serva para estar com ele. E tem muita gente querendo que Deus leve a sua mulher ou o seu marido. Orando todo dia, leva ele para ti, Senhor. Tira essa bênção da minha vida, esse espinho na carne que está me furando há 25 anos. Tem marido que se pudesse ler o coração da mulher, matava ela. Tem mulher que se lesse o coração do marido, matava ele. Você conhece essas casas assim doentes, esses ambientes insalubres de chantagem, de manipulação?
Aí o cara vai num evento, passa o final de semana orando, buscando a Deus, ouvindo a palavra de Deus. É quando chega no domingo de noite, na segunda, a mulher está com a cara feia. O marido não fala, 15 dias de gelo, 15 dias de afastamento, a mulher dorme de calça comprida, o cara fica louco. Por quê? Porque você foi para aquele evento e a gente tinha uma visita na casa do fulano, um jantar na casa do Beltrano, a gente tinha aquela viagem que a gente tinha. Nunca o sujeito pode se comprometer, se envolver, não tem nenhum sacrifício. É fé que não tem nenhum desconforto. Precisa de todo um cenário favorável para o cara servir a Deus. Se todos os planetas se alinharem, eu vou, pastor. E pior, porque se Deus alinhar os planetas, ele vai dizer, são os planetas do universo, não é da Via Láctea, não, que é fácil. Dinâmicas familiares, gente que fica retroalimentando o problema do outro. Casais que são tão doentes, que um é a doença do outro. Não adianta você curar um, não, você tem que curar os dois, porque se curar um, o outro começa tudo de novo e fica na mesma doença de novo. Aquele círculo vicioso. E os filhos embebidos nessa ferida purulenta, fica todo mundo doente, a casa toda neurótica. E Josué disse, eu não sei o que vocês vão fazer, eu só sei de uma coisa, eu e minha casa serviremos a Deus. Hoje eu estava conversando com a Fabiana e disse, estou preocupado com Gabriela, porque a gente está deixando para ela uma base de estudo, pagando um bom colégio e tudo mais. Eu sei que nessa área vai ser tudo bem, mas eu estou preocupado com a vida dela com Deus. E Gabi é uma menina sensível, ela escuta a voz de Deus, ela é sensível à voz de Deus. Você está preocupado com o quê? Que seu filho fale 3 línguas, seu filho faça uma pós fora do país, trabalhe numa multinacional, passe num concurso público para ganhar 30 mil reais, seja juiz, seja promotor, seja, quem sabe, um ministro de Estado. E o coração dele? E a alminha dele? E a consciência dele? E os valores dele? E quando Deus chamá-lo para estar consigo, o que ele vai apresentar? O que você ensinou para ele sobre a vida? Sobre as relações humanas? Sobre o trato com as situações e as dinâmicas difíceis? Senhor, eu quero te seguir, mas o problema é o seguinte, é que a minha família é da pesada, Jesus. Não é brincadeira. E você não tem ideia do que eu preciso fazer para poder participar de um negocinho desse tamanho. Eu sei disso, sabe por quê? Minha mãe era protestante e meu pai era católico. E eu vivi isso dentro de casa. E olha que meu pai não era um cara chato, terrorista, daquele que proibia de ir. Não, ele sempre disse, pode ir e tal. Mas nunca se envolveu com nada, e ela sofria, tadinha, sofria, estava sempre sozinha nos cantos, estava sempre sozinha nos eventos, estava sempre sozinha nos movimentos, porque ele nunca se envolvia com nada, nunca participava de nada, e de certa forma, mesmo deixando ela ir, eu sentia que aquilo cada vez matava um pouquinho, ela morria um pouquinho, porque não conseguia trazê-lo para estar encaminhando na mesma pegada. Às vezes é o contrário, é o marido que tem que parar um pouco para puxar a mulher. Às vezes é a mulher que tem que diminuir um pouco para puxar o marido, porque o outro lado também acontece. A pessoa quer viver na igreja, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, todos os movimentos, todas as coisas, todas as iniciativas. Aí o cara diz, casa com esse pastor, para viver com ele. Aí tu vai viver lá mesmo o tempo todo. Não tem mais casa, não tem mais marido, não tem mais filho, não tem mais coisa nenhuma, né? Ou às vezes é o marido também que não tem sensibilidade. Calma, diminui aí, vai, volta, tem uma pessoa que está ferida lá atrás, anda mais devagar, anda no passo que ela suporta, anda no ritmo que ela suporta, mas jamais você deixar de seguir o seu próprio caminho, porque cada um dará conta de si mesmo a momento de salvação. O problema é que você às vezes se converte, a mulher se converte, ou o marido se converte, e aí ela quer que em casa todo mundo siga do jeito que ela entendeu. Aí começa a botar a mulher no inferno, o marido no inferno, os filhos no inferno, a avó no inferno, o pai no inferno, os primos no inferno. A pessoa quando vê, diz, chegou fulano, ela vai dizer já que eu estou no inferno. Ela vai dizer que se eu não for na igreja eu estou no inferno. Vai dizer que se eu não ler a Bíblia eu estou no inferno. Você conhece esse tipo, não? Que tem o inferno na boca? Isso também atrapalha, dificulta, é um sofrimento. E não raras vezes as pessoas não se convertem
porque não se sentem motivadas a virar aquilo. A pessoa é gente boa, rapaz, aquela pessoa bacana, legal, animada, alegre, conta piada, aquela pessoa, né, cheia de vida, aí se converte e vira aquele defunto, aquele sarcófago, uma múmia. Aleluia, glória a Deus. Você está fumando a chupeta de Satanás. Ah, meu Pai eterno, aí não tem que se converta, meu amigo, não tem como. Essa tatuagem é coisa do demônio. Aí pronto, aí acabou. Aí acabou com tudo. Por favor, não faça isso, não faça. Tenha sabedoria, o mínimo que seja, mas também não se torne refém da sua família. Jesus disse: ninguém que bota a mão no arado e olha para trás é apto para o reino. Saiba qual é o seu caminho, e quem quiser que siga você, e quem não quiser que seguir, que fique para trás, porque você não é obrigado a carregar ninguém. Você não tem que colocar ninguém nas costas e sair arrastando a pulso, porque Jesus não fez isso, nem ensinou isso, e nós queremos andar como Ele andou. Amém? Eu queria concluir. Outro dia eu estava olhando aqui umas fotos da estação. Eu tenho muita foto da estação. E aí eu olhei umas fotos, esse auditório estava lotado de gente. A gente já chegou a ter 350 pessoas aqui. Aí eu fiquei olhando as fotos, aí fiquei assim: fulano, saiu. Beltrano, saiu. Ciclana, saiu. Fulano, saiu. Esse aqui ainda está aqui. Aleluia, Jesus. Aí dá uma certa tristeza, né? Porque você investe, você prega, você ensina, você traz a verdade, você traz consciência, e de repente as pessoas desaparecem e não diz nem até logo. Gente que chegou aqui arrebentada, esquartejada, desanimada, e você acolhe, você abraça, você abre a casa, você aconselha, você ensina, e de repente o sujeito, por qualquer motivo que seja, ele vai embora. Eu estava pensando e vendo as fotos e pensando, aí Jesus disse: não foi nada diferente comigo, né? Porque também muitas pessoas se aproximaram de mim e muitas foram embora. Muitos fizeram parte do meu grupo e muitos foram embora. Muitos disseram: eu te seguirei, e muitos foram embora. Porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Curioso que a gente não lembra desse texto, né? Jesus disse: muitos são chamados, mas são poucos os que de fato querem caminhar comigo conforme aquilo que eu desejo. E aí eu pensei: é mesmo, nós somos uma estação. Tem gente que chega, tem gente que sai, tem gente que fica, tem gente que vai, tem gente que gosta, tem gente que se desencanta, tem gente que acha diferente, tem gente que acha estranho, tem gente que aguenta, tem gente que não aguenta, tem gente que se compromete, tem gente que nunca se envolve, tem gente que abraça com alegria, e tem gente que se frustra porque queria outra coisa. Por isso que é uma estação, é um lugar de passagem. Os que se comprometem e entendem ficam para ajudar a outros a expandir o coração e a consciência. Mas todo mundo é livre para vir, para ficar, para sentar, para sair, para se envolver, para se comprometer ou para não se comprometer. Sabe por quê? Porque isso aqui não é uma indústria religiosa. A gente não está aqui fazendo um bocado de boneco para cumprir a atividade. Isso aqui não é o taylorismo da fé. Isso aqui não é o fordismo para colocar vocês numa esteira e cada um ser programado a executar uma tarefa. Não! Quantas vezes eu já disse: não faz. Ah, pastor, porque a gente queria fazer o movimento tal, tem alguém para tocar? Não, então não faz. Ah, porque a gente queria fazer não sei o quê, mas tem alguém para fazer? Não, então não faz. Ah, mas eu queria então que fosse realizado essa coisa, tem essa coisa aqui, essa atividade, nós criamos isso aqui, mas o grupo está desmotivado, está desanimado, está cansado, então, o que o senhor diz? Não faz. Porque o que eu compreendo, meus irmãos, e o que eu vivo na minha vida, é que eu preciso fazer, porque Ele fez por mim, e eu sou devedor dEle, e a mim importa pregar o reino de Deus, e eu prego quer você goste, quer você não goste,
Quer você esteja animado, quer você esteja desanimado, quer você me ajude, quer você me abandone, quer as pessoas me acompanhem, quer não acompanhem. Se eu tiver que começar 100 vezes, eu vou começar 100 vezes, até o último suspiro da minha alma, porque eu estou fazendo exatamente o que eu creio. Esse é o modelo de igreja que eu acredito. E eu tenho 35 anos de caminhada na fé. Eu tenho 15 de ministério ordenado pastoral. Eu já sei o que eu quero. Eu já implantei 6 com essas 7 igrejas. Eu já sei o que eu quero. E eu, melhor do que isso, eu já sei o que eu não quero mais, nunca na minha vida. Portanto, eu queria lhe fazer um desafio. Você que está aqui hoje, você que está frequentando, você que está visitando, eu não sei qual é a sua comunidade, mas você que faz parte da estação, ou você que está chegando e diz, eu quero fazer parte, se envolva, tome parte nisso de fato, abrace, você não fique esperando que eu bote uma placa no seu pescoço e lhe dê uma farda para você ser um oficial, porque aqui a gente não tem isso não. Aqui tu tem chefe de departamento, chefe de ministério, reitor não sei das quantas, nada, aqui todo mundo é soldado raso, todo mundo aqui é soldado raso. Todo mundo aqui anda com bacia e com toalha para lavar os pés uns dos outros. Aqui pastor é o que tem que servir mais, é o que não tem nenhuma honra, nenhuma glória, nada, é o menor de todos e está aqui para servir a todos. Se tiver esse perfil, ele então está adequado para ser pastor entre nós. Sem nenhum tipo de vantagem, sem nenhum tipo de exposição diferenciada, sem nenhum tipo de tratamento que o coloque numa posição diferente dos demais, nada. Aqui todo mundo é igual a todo mundo, e todo mundo aqui pode realizar qualquer coisa. Você pode casar, você pode batizar, você pode enterrar, você pode fazer Santa Ceia, você pode abrir a sua casa e pregar, você pode fazer o que você quiser, porque Jesus assim disse, vão e façam discípulos de todas as nações. Nada impede você de fazer, apenas o seu coração e a sua consciência é o que podem lhe impedir. Portanto, chegue, se aproxime, venha, se envolva, diga eu quero fazer isso, eu quero participar disso. Alguns grupos já estão constituídos, alguns times de trabalho já estão montados. Você entra num, mas se não tiver, você cria um. Você não precisa pedir minha autorização, você não precisa de uma carta de recomendação, você não precisa de uma assembleia para a gente decidir. Aqui não tem um conselho que vai analisar o seu currículo para ver se você é capaz. O Espírito Santo está em você, portanto você pode realizar as mesmas coisas que Jesus realizou. Amém?